Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Estamos aí nos 21 dias do clamor e da oração e hoje estamos no 7º dia, isso mesmo, hoje estamos no 7º dia do clamor, das orações com os nossos propósitos e alvos. E se você está nesta campanha com a gente aqui, certamente você está sendo aí muito abençoado. Ou se está enfrentando aí algum revés na sua vida, alguma situação difícil, creia, persevere, estamos caminhando juntos com Cristo e juntos com Jesus, nós somos mais fortes. Então hoje é dia 26 de maio, né? 26 de maio, uma segunda-feira. Então hoje completamos o 7º dia dos 21 dias de oração, orando pelas famílias, salvação, cura divina, libertação, avivamento, orando pelo Brasil e também para o Agindo Deus, quem impedirá sede em Curitiba, nosso futuro local próprio que Deus vai nos dar pela fé. Tudo isso estamos falando pela fé, crendo que Deus está nos dando esse direcionamento. E em tudo isso nós estamos orando por você, com você, inclusive neste final de semana, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá no YouTube, foi colocado tanto no sábado quanto no domingo, foi colocado ali uma oração e uma palavra de fé dentro dos 21 dias. Então, pelo canal do YouTube, do Agindo Deus, quem impedirá, você tem ali cada dia uma reflexão. De segunda a sexta, geralmente a reflexão aqui do rádio nós colocamos no canal no YouTube, mas no sábado e no domingo estamos produzindo também conteúdo específico ali para o canal Agindo Deus, quem impedirá no YouTube. Portanto, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Agindo Deus, quem impedirá no YouTube, e aí você acompanha os 21 dias do clamor, das orações, e assim a gente vai caminhando, né? Caminhando com fé, caminhando com perseverança, caminhando com alegria, caminhando, né? Como diz aquele cântico antigo, né? Caminhando eu vou para Canaã, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando com Jesus. Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso condutor, Jesus é o nosso Deus, ou seja, Jesus é tudo para nós, né? Então, com Cristo no barco vai muito bem, tá certo? Então seja bem-vindo aí, iniciando aqui pelo rádio, mais uma semana de fé e milagres, e pelo YouTube, a gente já começou ontem no domingão com a nossa reflexão, inclusive a gente já percebeu, nós percebemos aqui, que as pessoas ouviram as pregações de ontem, de domingo e de sábado pelo canal do YouTube, hein? Percebi ali, pessoas inclusive fazendo ali comentários, né? Comentários com relação a estar ali uma reflexão no domingo também. Então a gente vai, na medida do possível, também indo, pelo menos nesses 21 dias, né? Pelo menos nessa campanha de 21 dias, o YouTube não vai ficar nem um dia sequer sem uma mensagem. Vai ter ali a reflexão, a palavra, a oração, para a gente caminhar junto aí nessa jornada da fé, nessa jornada maravilhosa, né? E graças a Deus o povo está correspondendo lá no YouTube. Eu percebo aqui vários comentários, né? A ouvinte pede oração para a família, área sentimental da filha, né? Para a filha também tem o sonho da casa própria, né? E que Deus proteja e prospere o emprego da filha dela. Ou seja, é uma pessoa que compartilhou aqui, pedindo a bênção, fortalecimento espiritual. Então todos aqui engajados realmente, né? Mais uma ouvinte aqui escreveu também no comentário aqui no YouTube, ela escreveu agradecendo, obrigada pastor por ministrar para nós no domingo, né? Que foi ontem, né? Através do canal do YouTube. Então se você tem acesso à internet, se você assiste outros tipos de conteúdo no YouTube, mas não se inscreveu no nosso, o que você está esperando? Vai lá depois, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Lá no YouTube, se você colocar @ADQI, ele já joga no canal
oficial, Agindo Deus Quem Impedirá, pastores Edson e Eva. Então ali tem conteúdo a semana toda, 7 dias na semana, nesses 21 dias do clamor, das orações. Estamos juntos nos hashtag 21 dias, mas pense como o inimigo tem se levantado, pastor amado. Mas vamos firmes, pois a vitória é do povo de Deus, eu creio, ela escreveu, a Marilza, irmã Marilza, é isso aí, Marilza. Você não é a única que está falando isso pra gente. Por quê? Porque existem vários fatores. Primeiro, que o nosso adversário, que é um ser maligno, espiritual do mal, ele não quer que a gente ore. Tá? Então, quando alguém se levanta para orar, para invocar a Deus, com um propósito, tipo assim, oração inteligente, que tem metas, que sabe o que está pedindo, e entra numa campanha dessa, então o inimigo fica bravo. Então ele pode tentar algo contra aqueles que estão se engajando nessa. Mas é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos aqui dando essa cobertura espiritual para você, independente do seu nível de fé. Inclusive, de madrugada ao acordar, fui orar e justamente falei para Deus, o Senhor conhece esse povo que está nos acompanhando aí. Um povo realmente querido do Senhor. E então, proteja eles. E disse assim, Senhor, independente do nível de fé desse povo, do nível de conhecimento da palavra, então proteja cada um deles, Pai. Porque às vezes tem alguns soldados, que eu falo soldados de Cristo, né, que caminha com Jesus, então às vezes está um pouquinho enferrujadinho, né, com relação à oração. Aí o pastor dá serviço para eles, daí eles vão entrar numa guerra espiritual, né? É aí que está o X da questão. Aí a pessoa entra numa batalha espiritual. Mas maior é aquele que está em nós. Então, se eu estou dizendo que Deus está nos abençoando e nos protegendo, né? E a gente não está só nisso, tem muita gente engajada nesse projeto de oração, e o povo de Deus sabe. O povo que é de Deus que não ora, não melhora, tem que orar. Bem quando eu era jovem, logo que eu casei, bem jovenzinho, ainda sou jovem, né? Ainda sou jovenzinho. Mas antigamente, quando eu era solteiro, bem mais jovem, eu lembro que tinha uma faixa na igreja lá, quando eu lançava campanha de oração. Tinha uma faixa, bem assim, no altar, escrito assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então está falando do poder de Deus. Então, ora que você vai ver o agir de Deus. Então, se você está entrando na campanha com a gente, entrou, e está sentindo, olha pastor, teve um levante, né? Os cristãos gostam de falar levante. Um levante é um problema que se levanta, parece que não tinha problema. Você começou a orar, parece que começa a aparecer problema. Mas aí que tá, sabe por quê? Porque esses problemas estavam escondidos. Sabe quando tem coisa errada debaixo do tapete? Ou sujeira debaixo do tapete? Aí você levanta o tapete da sua casa, sai um poeirão. Aí você fala, nossa, faz dias que eu não limpo a casa, né? É mais ou menos isso, numa linguagem simples para você entender. Então, quando você começa a orar, os capetinhas vai saindo tudo debaixo do tapete, irmão. Isso fica nervoso, fica bravo. Aí tem que sair mesmo, tem que sair. Onde Deus está, o mal tem que sair. Onde tem gente buscando o poder de Deus, xalaramai, aleluia. Onde tem poder de Deus, o mal tem que sair. Tem que sair a doença, a enfermidade, o espírito de miséria, o espírito de incredulidade, o espírito de fofoca, porque tem espírito de fofoca também, né? E esse espírito de fofoca com a internet, ele vai rápido, né? Não é verdade? Então tem que expulsar esse espírito de fofoca, esse espírito de mentira, o espírito do engano, o espírito da falsidade. Tem espírito para qualquer lado. Tem que repreender. Então quando você ora, meu irmão, vai ser uma limpa. Por isso que o inimigo fica bravo. Aí levanta, né? Tem um levante aí. Mas nós estamos juntos, nós estamos com Cristo. E eu dou a seguinte dica para vocês, que talvez não sabem. Você vai orar, eu faço isso todo dia. Você fala, primeira coisa, Jesus, me proteja com o teu sangue. Aí não tem para ninguém. O diabo não pode tocar onde tem proteção do sangue de Jesus. Entendeu? Então eu falo, Senhor, me proteja com o teu sangue. Também eu falo assim, Senhor, me proteja com as armaduras espirituais. As armaduras espirituais. Está escrito em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18, fala ali um ensinamento muito bacana para quando a gente entra nessas batalhas espirituais, né? A proteção das armaduras espirituais da nossa vida. E depois eu falo, Senhor, também me proteja com os anjos do Senhor ou o anjo do Senhor. Um anjo que o Senhor designa. Eu acredito que cada pessoa tem um anjo que Deus designa para cuidar.
tipo um guarda-costa espiritual. Vamos usar um termo assim para você entender, você que é mais novo, está aprendendo com a gente. Né? Você tem um guarda-costa espiritual, um ser espiritual que está ali te protegendo você, protegendo a tua casa, protegendo o seu carro, ou você que entra dentro do ônibus ali para ir trabalhar, quer dizer, o anjo está ali, entendeu? Você tem que ter prudência, claro, você tem que ter prudência, se cuidar, mas lembre-se que você não está só. Tem uma proteção divina. Então, eu sempre faço isso. Eu faço todo dia quando eu vou orar. Senhor, me proteja com o teu sangue, me proteja com as armaduras espirituais, me proteja com os anjos do Senhor, porque vamos entrar no campo da seara do Senhor, para fazer o teu propósito, fazer a tua vontade. Né? Então, estamos aqui dando instruções para vocês. Por isso que é bom. Você entrou com a gente, mas a gente está dando conteúdo para você. Conteúdo espiritual, conteúdo bíblico, para que você tenha as armas espirituais. Entendeu? As armas espirituais. Entenda isso, meus amados. É importante. Você não pode ir para uma batalha sem estar armado, né? É como usando a linguagem do exército. Um exército que vai para uma guerra, ele leva todo o seu aparato, né? Cada nação tem o seu potencial, né? Mas aqui a gente está falando de batalha espiritual e não de guerra humana, né? Então entenda, você tem que ir bem protegido, né? Vamos usar a analogia do frio. Agora é normal, né? Terminar o outono, logo vem ali o inverno, aquela coisa toda, né? Então entra o friozão, muito frio. Você não vai sair para a rua só de calção e camiseta, não é? Se está um frio, pastor, eu vou fazer educação física. Bom, aí cada caso é um caso. Estou dizendo assim, não é normal, não é verdade? Né? Você vai fazer exercício, tudo bem, aí é outra coisa. Mas por quê? Você tem que se proteger do frio, não é? Tá um frio. Aí você vai deitar para dormir à noite com frio e deita no seu colchão maravilhoso que você tem aí e não se cobre. Mas tá um frio. Não tem lógica, né? Só se a pessoa não tá bem da cabeça, né, para fazer isso. Não é verdade? Então você tem que se proteger do frio, não é assim? Você tem que se proteger. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então você está entrando, né, no campo da oração, da intercessão, do clamor. E é certo que o nosso adversário espiritual, ele não quer que você ore, irmão. Ele não quer que você se envolva naquilo que é para se envolver. Entendeu? Por isso que Deus nos levantou e me despertou a lançar os 21 dias de clamor. Não que vai ser só 21 dias, mas é um propósito. É como uma campanha. E aí o povo se levanta, o povo acorda, o povo se desperta. Há um texto na Bíblia que diz, né? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Então, um dos itens da oração é para que haja realmente um despertamento espiritual, um avivamento verdadeiro espiritual sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Né? E Deus está falando que vai fazer. E Ele está fazendo. E vai continuar fazendo. Então é isso, pessoal. Então não desanime. E nesse projeto você coloca os seus pedidos pessoais, seus planos pessoais, né? Seus projetos. Não é verdade? Então é isso. Então vamos clamar, vamos orar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Logo pela manhã eu estava meditando e veio aqui para mim, na palavra de Deus, Zacarias capítulo 4, o verso 6. Olha só que lindo isso aqui. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda uma coisa, gente. A nossa vitória não vai vir por força, mas vai vir pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Eu não convenço você, eu não convenço ninguém, nem você vai convencer pessoas a se entregarem a Cristo. O convencimento vem de uma obra do Espírito Santo. A nossa missão é levar a palavra da fé. Quando eu falo a nossa missão, você como um cristão também tem essa missão. Né? Você levar o amor de Cristo. Você levar uma palavra de esperança às pessoas. As pessoas estão com sede de Deus, mas do Deus verdadeiro. Por isso que as pessoas estão desesperadas buscando solução para a vida. Mas o único que pode de fato dar a solução total é Jesus Cristo. É Jesus. Jesus, o amado Jesus. Jesus, que diz em Mateus 11, 28,
Vinde a mim todos. O convite é para todo mundo. Vinde a mim todos. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Então o convite é para todos. Para você aí que está me ouvindo e dizendo, não, mas acho que Jesus não quer, não me quer, né? Acho que não dá mais. Porque existem pessoas que estão nos ouvindo neste momento que elas têm traumas. Hoje tem milhares, e se não dizer milhões de pessoas a nível de mundo, né? No Brasil nem se fala, pessoas que estão com problemas espirituais. Sabe por quê? Porque elas estão bloqueadas, porque alguma seita religiosa em nome de igreja cristã, mas é uma seita, né? Que eu não vou dar nome aqui por uma questão de ética, tem várias, né? E então elas incutem um negócio na cabeça da pessoa. Aí aquela pessoa sai daquela seita e elas dizem, se você sair da nossa... Eles não falam seita, eles falam uma religião tal aí, né? Você está perdido, você não tem salvação. Isso é mentira, isso é uma mentira deslavada. Deslavada, é do inimigo. O nosso inimigo espiritual, ele é mentiroso. Jesus fala que ele é o pai da mentira. É mentiroso. Então quem mente está aliado ao inimigo, né? Gente que mente está fazendo o que o diabo gosta, que ele é mentiroso, né? Então, entenda isso. Compreenda essas instruções. É muito importante as instruções. Eu venho falando e o Espírito Santo ontem me deu um toque, dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, o meu povo não está pegando as instruções certas. Né? Porque, preste atenção, gente, vamos conversar, hoje nós vamos bater um papo aqui, conversa aí. Sei que você não dá para falar, mas vai falando sozinho mesmo e vai escrevendo aí. Preste atenção. Entenda uma coisa, quando você está desesperado, quando você está angustiado, quando você está assim, parece que, sei lá, está meio desesperado com a vida, você não para ouvir boas instruções. A pessoa às vezes só quer o resultado. Não, ora aí para melhorar logo, ora aí logo porque eu quero resolver. Calma, você está muito acelerado. Tira o pé aí do acelerador, meu amado, espiritualmente falando, calma. Acalma o teu coração, abaixa a poeira, respira fundo, acalma. Eu sei do que eu estou falando, eu sou humano igual você, eu não sou super-homem não, super-homem é coisa de filme, né? Nós somos humanos, temos nossos limites, mas a nossa fé está no Todo-Poderoso, em Jesus. Então, quando você está muito desesperado, você não escuta, preste atenção. Preste atenção na boa instrução que Deus nos dá. E com a instrução da palavra, vai gerar fé. E gerando fé, você vai orar com fé. E a coisa vai fluir, vai acontecer. Acalma o teu coração. Aleluia. Entende? Então aqui em Zacarias, ele está dizendo o seguinte, não é por força. Você está forçando a barra. Sabe quando você força a barra com alguém? Sabe quando você exige de alguém nem aquilo que você não faz? Não é verdade? Não tem isso. Sabe aquelas pessoas que querem exigir do outro aquilo que nem ela faz, nem ela pratica? Tá entendendo? Então não é por força. Não é forçar a barra, forçar a amizade. É por obra do Espírito Santo, é com oração. Por isso que a oração, o clamor a Deus, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o milagre. A provisão vai acontecer, vai sair, mas tenha calma, mas clame com fé. Busque. E tenha a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Então ele está dizendo que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu me lembro, eu tenho as minhas histórias da minha infância, da minha juventude. Me lembro muito bem com os meus 14 anos de idade. Lembro como se fosse hoje, que foi tão marcante. Me lembro que eu cultuava a Deus, né? Caminhava com Jesus, junto com a minha mãe, minha família e tal, mas ainda não tinha decidido publicamente por Cristo. Era só um filho de cristão, ou como dizia, filho de crente, né? Você que é cristã de verdade e o seu filho não se converteu, ele tem que se converter, mas não é você que vai convencer ele, é o Espírito Santo. O que você tem que fazer é dar bom testemunho, né? Tem muitos crentes aí que só Jesus na causa, né? Dá muito mau testemunho, né? É verdade. Tem gente da sua família que não se converte porque você dá mau testemunho. Você mente e diz que é cristão. Você mente e não fica nem vermelho. É brincadeira. Tem cristão aí que só falta passar óleo de peroba no rosto, né? Entendeu?
Estou falando isso aqui, se isso não é para você, toca a vida, mas se é porque Deus está falando. É que esse vosso pastor aqui, ele tem uma linguagem que talvez outros não tenham, cada um tem o seu jeito de falar. Né? Jesus fala uma linguagem, né, um pouco diferenciada aqui, mas é igual Jesus. Jesus, ele para ensinar algo, ele contava uma parábola, né, para o povo entender. Então, às vezes eu tenho que falar outra coisa aí, entendeu? Mas é isso, então tem gente que não quer Jesus, mas não é porque não quer Jesus, porque muita gente dá mau testemunho. Então está precisando ter uma restauração no meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser mentiroso, né? Povo de Deus mentiroso, nó cego, sabe? Sabe o que é nó cego? Gente nó cega, sabe? Gente que não tem palavra. Então, que cristianismo é esse? Então tem alguma coisa errada. Ou a pessoa não é de fato convertida a Cristo, ou está com a fé fingida. Então, quando a gente lança uma campanha de oração, Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Deus não fala com essas mensagens aveludadas, né? Que tem aqueles que pregam, e talvez está alcançando muita gente, né? E prega aquela mensagem light, aquela mensagem para tentar agradar todo mundo, desde o convertido ao não convertido, né? Como se fosse, olha que mensagem bacana, isso sim que é pregação, não machuca ninguém. Mas eu estou no cristianismo faz tempo, desde quando eu nasci. Mas com 14 anos que eu tive minha experiência com Cristo de verdade. Entendeu? E graças a Deus nunca saí do caminho de Jesus. Por quê? Porque não tem outro caminho melhor ao não ser o caminho de Cristo. Entende? Então é isso. Então quando a gente lança um propósito é para Jesus fazer uma purificação na nossa vida. E quando a gente fala assim, Jesus faz justiça lá naquele lugar, ele começa na nossa vida, mudando a nossa vida, curando a nossa vida. Então o que eu estou ensinando aqui é bíblico, mas não sou perfeito. Estou sendo aperfeiçoado por Cristo a cada dia. A cada dia. É isso mesmo. Então, ninguém deveria mentir. Ninguém. Principalmente o cristão. Temos que ter palavras. Jesus diz assim, olha, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não é? É melhor você falar um não e alguém não gostar do que você falar um sim, mas na realidade é um não. Só que aí você fica, o quê? Ó, essa pessoa não tem palavra. Falou que ia fazer e não fez. Falou que vinha e não veio. Falou que não sei o que, não sei o que. Claro, todos nós erramos, todos nós falhamos, ninguém é perfeito aqui, né? Porém, temos que rever que cristianismo é o nosso. Como que nós estamos caminhando com Jesus? Estamos apenas querendo Jesus para que ele resolva as nossas paradas, os nossos problemas que a gente acaba arrumando para a nossa cabeça? E só isso? Não, eu quero Jesus porque ele é o nosso Deus, ele nos amou primeiro. Eu quero Jesus não para resolver só os problemas. Eu quero tê-lo porque um dia eu quero estar com ele. Não é assim você também? Um dia nós queremos estar com ele, com Jesus, para toda a eternidade. Como a Bíblia diz, um lugar que não terá tristeza, não terá morte, né? Não terá coisas erradas, por quê? Um local que vai estar ali os salvos em Cristo Jesus. Então, por isso que o nosso propósito, o primeiro, fala sobre família. Família. Aí família atinge todas as famílias da terra. Famílias, né? E o item 2, famílias. O quê? Salvação, que é o objetivo, a salvação das almas, das pessoas. Das pessoas, né? Então nós temos que entender isso, entender que não é por força e por violência que você vai convencer alguém, mas é o Espírito Santo que convence. Agora a minha parte é caminhar com Jesus, dar um bom testemunho, né? Dar bom testemunho não é só quando na frente dos outros, né? Porque tem gente que na sua frente ele parece realmente que é uma pessoa bacana, mas por trás é outra pessoa. Então, o importante, gente, é que Jesus conhece o teu coração, sabe? Isso me dá uma alegria saber disso, porque ele sabe o que está dentro de mim. Ele sabe se eu estou sendo verdadeiro ou falso. O Espírito Santo sabe se a gente está falando a verdade ou não. Então ele conhece a gente. Entendeu? Ele conhece. E quando eu falo disso, me vem à mente, eu vejo assim pela fé, sabe? Os irmãos de Davi. Quando Deus fala ao Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé eu tenho um futuro rei para Israel. Vai lá que você vai ungir o futuro rei para Israel. E o Samuel vai lá.
E Jessé começa então a apresentar os seus filhos. Veio o mais velho, né? E tinha panca de rei, soldado, um cara que tinha presença. Aí Samuel já ia ungir esse cara, o primeiro. Quando ele pensou ali em ungir, Deus falou, não é esse aí não. Não é esse. Deus disse o que, minha gente? Está na Bíblia, pessoal. Deus disse assim, não olhe a aparência. O homem vê a aparência, o exterior, né? Tem gente que tem a aparência de que serve a Deus, só tem aparência, mas por dentro não serve a Deus. É mascarado, cheio de máscara, espiritualmente falando, entendeu? Então, o que acontece? Ele disse, não é esse aí não. O homem vê a aparência. Deus disse assim, mas eu vejo o seu interior, que está dentro de nós. Ele sabe quem é quem. Sabe quem é quem. Deus conhece. Aí passou o segundo irmão de Davi, passou o terceiro, passou o quarto, quinto, sexto, sétimo. Acabou. Nenhum deles foram classificados por Deus, foram escolhidos por Deus para ungir ali para o futuro, para ser rei ali de Israel. De repente, pergunta-se para Jessé, Jessé, tem mais algum filho? Tem mais alguém? Deus não escolheu nenhum destes. Fica imaginando a cara dos caras, né? Não ser escolhido. Ficou tudo assim meio... Só que, de repente, Jessé disse, tem o mais novo. Tem o mais novo, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Está trabalhando, cuidando das ovelhas. Aí ele disse, então chama ele. Quando ele entra naquele cenário, naquele local ali, a Bíblia diz o quê? Deus disse para Samuel, unge esse aí. Esse é o meu escolhido. Os irmãos de Davi ficaram furiosos. Que os mais velhos perderam pro mais novinho. Ai. Acho que não é engraçado, mas eu tô achando graça. Entendeu? Aleluia, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso, né? Ainda bem que ele não vê como a gente, né, pessoal? Como diz aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É verdade? Aí Deus diz, unge esse menino, ungiu Davi. Quando ungiu Davi, o Espírito do Senhor entrou em Davi. Meu Deus do céu. A história prossegue. Então, é assim que funciona. Com Deus é diferente. Deus é diferente, meu irmão. Ele sabe o que está dentro de você. Então, eu vou dar uma dica para você. Não esquenta a cabeça não, tá? Quando eu aprendi essas coisas, eu melhorei. Eu dei uma melhorada. Então, não me importa o que as pessoas pensam de mim. Não importa. O que importa é como é que eu estou com Deus. O que importa é como que eu estou com Deus. Como você está com Deus. Porque por mais certo que você esteja, nem todo mundo vai aprovar você. Entenda isso, gente. O que é isso? Vocês não aprenderam ainda? Você acha que você vai agradar todo mundo? Mas nunca na vida. Ninguém agrada todo mundo. Entendeu? Nem eu. Ninguém consegue agradar todo mundo. Não tem jeito. Você nunca vai ter 100% de gente, né, satisfeito com o que você faz. Né? Até o povo da fé. Você está pregando ali, está tudo. De repente, se o pastor prega uma mensagem diferenciada. Agora já não gostei. O pastor parece que está diferente. O pastor parece que está mudando as mensagens. Quer dizer, tem de tudo. Nessa seara de seres humanos, tem de tudo, minha gente. Tem de tudo. Coisa que a gente nem viu ainda, mas vai ver. Então é isso aí. Então você que está querendo forçar a barra aí com alguém, ora, meu irmão, ora. Pastor, tá difícil essa situação. Pastor, olha, fulano tem um coração duro. Pastor, olha isso aqui. Eu entendo, eu sei. Então, faz o seguinte, apresenta essa galera aí para Deus. Jesus, faz um milagre, Senhor, no coração do fulano, Beltrano, e vai dar nome. Mas em oração, não conta para os outros, não conta para os outros. Se você contar para a galera aí se for fofoqueiro, espalha para o bairro inteiro. Se bobear, põe na internet também, entendeu? Então, seja prudente para quem você fala. Entendeu? É isso aí. Então, meus amados, essa é a instrução de hoje. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí no verso 7, Zacarias 4, verso 7, ele faz uma pergunta. Quem és tu, ó monte grande? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina,
porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Graça, graça a ela. Preste atenção, amado. Preste atenção. Qual é o monte? Qual é o monte de problema que você está enfrentando? Será que é algo conjugal? Será que é com a família? Será que é financeiro? Será que é profissional? Diga para esse monte, graça, graça. Deus vai te dar graça. Deus fará maravilhas. Preste atenção. Preste atenção. Olha que interessante que justamente Deus é que ia dar graça para que aquela obra fosse concluída. Então entenda, a obra na vida de um ser humano, Deus faz. Entendeu? Deus ele vai completando a obra dentro de nós. Eu não estou falando de obra de construção agora. Estou falando de obra humana, de seres humanos. Entende? Ele vai trabalhando. Como diz a Bíblia, aquele que começou a boa obra, a completará até ao dia de Jesus Cristo. Então ele vai trabalhando em nós, gradativamente. Ele vai trabalhando, ele vai nos moldando. Então, quando ele diz assim, ó monte grande, ou seja, esse monte grande pode ser a oposição dos adversários do projeto do templo. O grupo de construtores desanimados ou algum tipo de abordagem ou desordem entre o povo. Aqui falando de um templo físico na época. Então poderia ser isso aqui, ó grande monte, ó monte grande. Poderia ser uma oposição. Vários de vocês não estão dizendo, pastor, comecei a orar, estou na campanha, mas teve um levante. Ou seja, é um monte. É um monte que está se levantando, mas vai ser destruído em nome de Jesus, minha gente. Entendeu? Vai ser. Pode ser uma oposição, pode ser até um desentendimento familiar, pode ser um desentendimento aí na sua empresa, com o seu sócio, com os seus funcionários, com os seus diretores, o CEO, ó que chique, CEO da empresa, não sei, você está entendendo? É isso, então é isso, porque o mundo espiritual, minha gente, o mundo espiritual é tão real como você está aí na sua casa ou no seu escritório vendo alguém. Da mesma forma que você está vendo pessoas perto de você, vendo objetos, o mundo real é real. Também é assim. Você só não está vendo a parte física, material, mas existe. Então está tendo uma batalha no campo espiritual, entendeu? Então quando acontece algo no plano físico, já aconteceu no espiritual, entendeu? Quando existe um problema aqui na terra, esse problema já aconteceu, batalha era no espiritual. Lembra quando Daniel, ele foi buscar a Deus, ele orava 3 vezes ao dia, ele fez um projeto dos 21 dias de oração e tal. Aí vem um anjo e fala para ele, o Daniel, desde o primeiro dia que você colocou em oração, já estava pronto, eu estava enviando a resposta, mas teve uma batalha no caminho. Então por isso, gente, que quem ora com fé e persiste, vai obter a sua vitória. Porque você não está lutando com coisa humana, são coisas espirituais. Entendeu? Então entenda isso. Então esse ó monte grande poderia ser então uma oposição contra um projeto. Poderia ser naquela ocasião um grupo de construtores desanimados. Não é fácil quando você tem um grupo de pessoas e parte do grupo está desanimado. Um desânimo. Foi Jesus de Nazaré. Liberta esse povo desanimado, Senhor. Não é verdade? É complicado você liderar pessoas desanimadas, que nunca está animada com nada. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, está do mesmo jeito. Não cresce, não desenvolve a fé, não cresce espiritualmente, não amadurece espiritualmente. Não é? É uma sonolência espiritual. No domingo fica animado, na segunda já está desanimado. Né? De segunda a sexta se anima aqui com a gente, mas no domingo já está desanimado. Então não tem nexo esse negócio. Tem uma coisa errada, a conta não está fechando. Tem que pensar melhor o que está acontecendo. Né? Então veja bem, eu estava observando aqui que o uso no Novo Testamento para monte, aqui estava falando alusão a Zacarias, a Isaías
40, verso 4, que também estava falando disso, de uma futura promessa também. Aqui estava falando do futuro também. Mas trazendo para a nossa campanha de oração, está dizendo assim, qual é o monte? Qual é o monte, né, de problema que você está enfrentando? Qual que é? Então você vai orar. Você vai pedir para Deus sabedoria. Sabe? Porque o que acontece? Há casos que a pessoa está com fé. Sabe? A pessoa tem fé e de fato ela está com uma fé muito boa. Mas lhe falta sabedoria e conhecimento. Sabedoria. Entendeu? Sabedoria para decidir, sabedoria para fazer escolhas. Porque tudo, uma coisa puxa a outra. A fé, ter sabedoria e ter entendimento. Por exemplo, quando você está estudando, se você estuda uma matéria, você estudou, a professora explicou, você leu no livro e tal, e se você não entendeu, então essa sabedoria não vai se manifestar. Porque você não entendeu. Eu lembro na faculdade, quando eu fiz economia, falei, meu Deus, tinha uma matéria lá, economia tem muitas matérias, é número. Mas tinha um professor muito inteligente lá, mas a inteligência dele era muito grande, mas a gente passava um apuro com ele, porque os cálculos, eu lembro, mas que dificuldade, eu tive uma dificuldade de pegar, tive que ficar um final de semana estudando, relendo, pedindo para um amigo que entendia mais ali, porque era número, cálculo daqui, cálculo dali, que até hoje eu não utilizo esses cálculos, é pior isso, sofrendo lá, e hoje pelo menos acho que nem utilizo mais. Mas é assim, mas daí o que acontece? Aí quando eu entendi o cálculo, porque era muito cálculo matemático, e na época eu não podia ficar usando calculadora, era só a cabeça. Por isso que hoje a cabeça de muita gente está meio esquisita. Fica acostumado aí, tudo vai calcular no celular, tudo vai calcular nas calculadoras aí, moderna, né? Aí não usa a mente, é por isso que não guarda número, né? Então tem que usar mais a memória também, tem isso, uma dica aqui. Então veja bem, mas daí quando eu entendi a matéria, eu entendi, daí eu fui fazer a prova lá, e graças a Deus eu consegui, mas foi um suador. Foi difícil o negócio. Então, meu amado, você tem que entender. Se você não entender, como é que você vai pôr em prática? Imagina você compra um aparelho eletrodoméstico aí moderno, que você queria, e você nunca teve, mas você ganhou, de última geração, e vem com o manual, e você não sabe. Se você não entender a explicação, você vai estragar o aparelho, talvez nem vai funcionar direito, não é assim? Então, tem que entender. Se não entendeu, então não mexa, tem que entender, tem que compreender. Entendeu? É isso aí, pessoal. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje dos nossos corações, nesse 7º dia dos 21 dias de oração. Se você pegou o projeto em andamento, lembrando que você está pensando assim, que hora que eu oro? Você ora a hora que você quiser. Uns é de manhã, de tarde, de madrugada. Veja um horário e dedique pelo menos 5 minutinhos. Se você já ora bastante, continua orando, irmão. Aqui não é para alterar nada da sua agenda. É apenas para dizer, acrescenta 5 minutinhos com esses projetos aqui. Família, salvação, cura, libertação, restauração, um avivamento espiritual na sua vida e no Brasil, a nação brasileira. Né? É isso. Clame ao Senhor. Busque ao Todo-Poderoso. E estamos incluindo o último pedido ali, que na realidade pode ser o primeiro ou o último, tanto faz, mas ele está na lista dos 7, que é, nós estamos orando para Deus, se Deus quiser nos abençoar, aqui em Curitiba ele nos dá um local, um prédio, uma sede própria, já é própria, não é alugada. Então já aviso, se alguém estiver ouvindo isso aqui, pastor, vou te oferecer um prédio para alugar, não quero alugar nada, não quero, está decidido. E decisão é igual o rei, decidiu, assinou o edito, não tem mudança, entendeu? Pelo menos essa é a minha visão. Entendeu? O Senhor nos ajude na oração aí e Deus proverá. O Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que disse, haja luz e houve luz. Vamos orar então? Vamos clamar ao Todo-Poderoso? Eu quero encerrar essa parte com a oração. Agradecer a nossa audiência, a você que está mandando seus pedidos de oração. Então vamos apresentar agora. Pai querido e santo, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, porque ontem, domingo, iniciamos uma nova semana. Mas aqui especificamente pela Rádio Marumbi, iniciamos a nossa semana de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Estamos hoje, Pai, no 7º dia do propósito, dos 21 dias de clamor e orações. Eu quero agradecer pela vida, agradecer pela verdadeira paz que o Senhor Jesus nos dá
e, acima de tudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo meu chamado, pelo nosso ministério que o Senhor nos deu para propagar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, porque hoje começamos essa semana aqui pelo rádio, como eu disse, e pedimos a Tua bênção para o dia de hoje e para essa semana, para que seja um dia e uma semana frutífera, produtiva, e coloco no altar da oração todos os ouvintes da Grande Curitiba, região metropolitana, do Paraná, da nação brasileira e, é claro, todos os ouvintes do planeta Terra que estão conectados conosco, que de alguma maneira essa pessoa está ligada, está em sintonia, está nos assistindo, nos ouvindo, Senhor, a palavra, a instrução e agora recebendo a oração da fé. Senhor, proteja esta família, livra-os de todo o mal, Senhor, proteja com o Teu sangue, Jesus. Proteja cada um deles com as armaduras espirituais. Abra o entendimento deles para que eles possam entender e compreender as Sagradas Escrituras, Pai, no Evangelho simples, no Evangelho que não tem invenções humanas, Pai, o genuíno Evangelho verdadeiro de Jesus, do Senhor. Senhor, abençoa a vida espiritual dos ouvintes. Abençoa a vida espiritual, abençoa a família, abençoa que essa família seja toda salva. A Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus, nós pedimos salvação principalmente, para que todos os membros dessa família, a descendência deste casal, seja alcançada com a graça, com a bênção da salvação, ó Pai. Abençoa os casais, abençoa os nossos jovens, adolescentes, as crianças, os recém-nascidos, a mamãe grávida, a família querida, Pai, que está nesse projeto. Proteja todos. Abençoa todos os pedidos que estão chegando para nós, seja pedidos que vêm através do WhatsApp, através de um direct, através de um comentário no canal do YouTube, de uma rede social, pessoas pedindo oração, pedindo socorro espiritual. Jesus, querido, nós nos unimos, eu sei que nós não estamos sós. Estamos com uma galera grande, uma multidão de pessoas unidas nesses 21 dias com um propósito, com meta, com alvo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu repreendo agora, em o nome de Jesus, espírito do medo, espírito de incredulidade, espírito de miséria, espírito de enfermidade, espírito de confusão, espírito de desordem, saia agora, em o nome de Jesus, dessa casa, dessa família, desta empresa, dessa loja, desse comércio, desse negócio, sai todo o mal agora, em o nome de Jesus. Deus, eu te apresento também a vida econômica e financeira de cada ouvinte. Deste que tem o seu CNPJ, a sua empresa, o seu negócio próprio, ou aquele que é empregado, abençoa a renda, o salário, o ganho, o prolabore, o faturamento dessa empresa. Meu Deus, essa semana é a última semana do mês de maio. Aqueles que trabalham com vendas, eles têm uma meta. Senhor, que essa semana seja a semana que eles não vão atingir a meta, eles vão superar a meta que foi estabelecida para eles, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor está vendo o trabalho honesto desse homem, desta mulher, trabalhando, lutando, batalhando na vida, fazendo a coisa certa. Então, abençoa, Senhor, porque a Tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. E sabemos que não é por força nem por violência. O convencimento vem do Espírito Santo. E esta obra que estamos realizando também não é conduzida pela minha força, mas é pelo Espírito Santo, a obra do Senhor. A obra do Senhor é conduzida pelo Teu Espírito Santo e queremos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo para fazermos a coisa certa, do Teu jeito, Pai, do Teu jeito, Senhor, que nós queremos obedecer na íntegra aquilo que o Senhor quer que façamos. Ajuda a todos nós, Pai, nos dê graça, força, ânimo, sabedoria e que o dia de hoje seja um dia de suprimento, um dia de boas notícias, um dia de milagres, um dia de gratidão, um dia de celebração. Em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam também, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, os documentos que essa pessoa separou. Também pedimos a bênção para aqueles que são semeadores no ministério, agindo Deus quem impedirá. Forma de dízimo, de oferta, do tijolinho da fé, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a cada semeador ou aqueles que vão começar a partir de hoje a semear também, já a partir desse mês de maio. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos.
pela tua grandiosa obra, por aquilo que o Senhor tem feito, porque nós te amamos, Jesus, mas sabemos que o Senhor nos amou primeiro, por isso que está dando certo. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Família abençoada, família feliz, família cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.